O professor Paulo Toledo Artigas, que assumiu ontem a Faculdade de Ciências Humanas, renunciou ao cargo hoje. O colegiado da faculdade sugeriu então 4 nomes de professores titulares pertencentes aos quadros da Unicamp. O reitor Plínio Alves de Moraes aceitou o nome do professor de economia Carlos Lessa para dirigir a unidade. Demitiram 8 diretores, né? A gente aqui resistindo. E aí, de repente, uma unidade propõe uma solução interna, qualquer coisa assim, né? Eu não gostei disso, não, né? Achei que era sei lá, abandono do barco, né? Deixaram as outras unidades. A economia, de alguma maneira, conseguiu colocar lá uma pessoa que era da comunidade, ou ligada à comunidade. O que houve lá foi que a economia passou na frente do resto da turma e era como se tivesse aprovado o resto da intervenção, né? Na hora que eles aceitam, para escolher eles o diretor. Tá certo? Nós sempre tivemos uma linha muito clara, né? De negociação, de tentar preservar a universidade de uma crise maior. Então, nós fomos realmente negociar com o Calim Eide. Não fomos nós, foi o Ulisses Guimarães e o Dilson Funaro. Foram os que propuseram aí, o Maluf concordou em suspender a intervenção desde que você colocasse professores titulares. E o Lessa, corajosamente, aceitou ser o titular da economia. Pintaram tudo aí, fora Lessa, né? Fora Lessa, não sei o quê. Negócio de pichação não é só a Mancha Verde que faz, né? Outras pessoas fazem. É essa história mesmo que eu escutei, que na verdade quebrou, né? Porque o que houve foi um rechaço aos interventores, certo? E você assumir numa situação dessa é um troço chato, mas faz parte vamos dizer assim, do estilo de fazer política desse pessoal, né? Da economia. Eles são muito pragmatas guardando essa expressão, soltar alguns anéis para não perder os dedos, não onde normalmente se aplica a expressão, quer dizer, mas eles são muito pragmatas, de talvez não brigar por aquilo que, enfim, que apaixonadamente a comunidade está querendo, em função de preservar outras coisas mais para frente. É o estilo de fazer política, que não é de confrontação, que é de acordo pelo alto, você entendeu? E dizer é o mal menor. Antes de ter um interventor que seja eu, porque sou um cara mais iluminado, mais de esquerda, mais isso, mais aquilo. E acaba fazendo o papel da direita, né? Às vezes o radicalismo ajuda a direita. Mas o problema é que a intervenção estava muito viva na gente. Então a gente não queria alguém que fosse indicado pelo governo do Estado. O que a gente queria mesmo era a restituição dos exonerados. O que não viria. Mas a nossa luta era essa. Eu trabalhei contra a proposta do Lessa exatamente porque ela nasceu no bolso colete do pessoal da economia. Se ele era bom ou mal, eu não sei. Eu me lembro de a gente fazer manifestações contra o Lessa. O Lessa virou meio que um inimigo do movimento, porque de uma certa maneira ele representava uma solução que a gente era contra, que era tipo assim, vamos aceitar a intervenção, porque já conseguimos botar um interventor amigo da universidade aqui, então, que era uma solução que a gente no DCE não aceitava. Tinha algumas pessoas que defendiam ser a favor ou neutro com relação a isso, e a gente não aceitava por princípio. A nossa postura é que tinha que voltar os antigos diretores e ponto final. É possível que tenha havido isso, mas eu só posso falar, esse é um assunto que eu não estudei, eu estou falando pelo que eu vivi. Eu sei que no caso do DEP, não teve manifestação nenhuma, até porque ele era professor lá, e para nós, então como estudante, aquela solução parecia, digamos, o começo de uma solução. Mas como o Lessa era um homem do nosso instituto, e na verdade era um professor muito querido,
de todos nós, inclusive de mim, eu acho que talvez seja um professor mais espetacular que eu tive em termos de didática, exposição, presença em aula, era o Lessa. Então, pode até ser que o processo tenha, digamos, injunções mais complicadas do que aquela que eu, como aluno, via na época. E acho provável que tenha. Mas, para nós ali, o seguinte, estava bem encaminhado na mão do Lessa, para mim, particularmente, né? Eu acho que numa situação dessa, não era para expulsar os interventores e recolocar, bem ou mal, né? Não estou dizendo que as pessoas que foram eleitas também eram mil maravilhas, mas foram eleitas, entendeu? Foram eleitos com programa, o que você pode exigir que se cumpra o programa, mas foram eleitas. É melhor do que serem interventores, por mais iluminado que seja esse interventor. Certo? Então, na matemática foi feito isso, em vários outros lugares foi feito isso. Então, eu acho que foi uma quebra do movimento. Foi errado. Não sei qual é a avaliação que essas pessoas fazem, mas eu acho que foi errado. Eles não queriam, na verdade, o acordo. Eles queriam prosseguir na... Era um ponto de vista, eu mantenho o meu até hoje, eles devem manter o deles, mas o fato é que acabou a intervenção. Talvez seja importante dizer que a gente vivia um tempo de uma polarização total. O lado de cá era nós e era bom, o lado de lá era eles e era ruim. Então, o lado de lá, mesmo que tivesse um cara como Carvalho Pinto, por exemplo, eles eram ruins. E o nosso lado, que tinha Orestes Quercia, era bom. E não era, né? Não era assim. Essa decisão da Faculdade de Ciências Humanas ainda não é definitiva, porque alguns professores consideram a posse do professor Carlos Lessa como uma quebra do movimento universitário. Amanhã, a Associação dos Docentes da Unicamp se reúne para votar se aceitam ou não a decisão das Ciências Humanas como regra geral para os outros 7 institutos com diretores demitidos. Eu me lembro que houve uma assembleia difícil pra cacete. O presidente da Unicamp era um cara chamado Eliezer Rios de Oliveira. E o Eliezer não tinha cu para dirigir aquela assembleia. Eu falei, deixa comigo. Saía faísca por tudo quanto era lado. Eu me recordo de uma reunião que houve, uma assembleia, uma dessas coisas, que veio a economia inteirinha, né? Estava lá nessa reunião. E eles estavam falando de negociação com o Maluf, quando eles, na realidade, já tinham negociado com o Maluf, não sei com quem, com algum intermediário, etc., que seria preservada o grande problema da economia é que ninguém ali tinha título ainda, né? Não tinha um professor titular, eu acho que ninguém tinha doutoramento ainda naquela época, né? Era um grupo muito jovem, ainda sem títulos. E não podia ter não tinha maneiras de você poder dar um status a eles. Eles estavam com medo de ser massacrados, né? Então eles fizeram uma negociação e eu, digamos, me lembro de ter me levantado e ter feito uma daquelas minhas críticas fortes à economia, né? E praticamente todo o resto da universidade me apoiou, né, naquela reunião. Eu tive uma briga com o Carlos Franck, você sabe disso. Uma briga feia, quase física. Sim. Você está sabendo quem? Acho que o professor Vogt que interviu. O Vogt interviu e separou. Foi na Assembleia. Foi por conta na destituição do André Villa-Lobos. Eu fiz em defesa do André, né? Não foi nem em defesa do Lessa, foi em defesa do André. E eu me perdi um pouco a paciência. Isso acontece, mas enfim.
não seria bom se acontecesse alguma coisa. Eu sei disso, mas naquele momento a tensão era grande e aí dividiu mesmo, né? Porque dividiu mesmo, né? Eu lembro que a economia fez muita provocação, começou a vaia, não sei o quê. Eu falei assim, o aplauso é democrático, que é o apoio a uma tese. A vaia é apenas um ato que impede o outro de falar. Eu acho que é muito bom que a gente preste atenção no que ele está falando. Vai ser muito útil para a gente. Aí o pessoal parou, entendeu, inclusive o pessoal da economia, e parou a provocação. Foi da mesma natureza do caso aí bem sucedido, para alguns, para quase todos, do caso Pinotti, certo? Foi muito parecido, semelhante, ou seja, qual era a estratégia de um movimento que visava, aí tem que ver a coisa desse jeito, porque é difícil você enxergar alguma razão, a não ser que você entenda a estratégia que foi utilizada, certo? Que foi mencionada e defendida, né? Pelo menos num certo meio. E espezinhada em outros meios, certo? Qual era? Estava muito próximo, ainda não sei se você tem pesquisado isso, estava muito próximo na memória de alguns professores, e alguns inclusive estavam presentes no local, o que aconteceu na Universidade do México, num período recente, mas anterior, quando a radicalização livre do movimento, por si só, radicalizando funcionários, professores e alunos, radicalizando, explodiu a Universidade do México. O governo simplesmente abriu mão, falou, então vocês se virem, certo? Estude, desde uma examinada, eu não vi isso aí direito, para ir ver com detalhes, veja com detalhes o que era descrito nas análises, a respeito qual é o final, geralmente, dos movimentos que se colocam frontalmente contra um poder que, no caso, o Maluf era inegável, o Maluf era amigo do ditador, certo? Era inegável que você não ia preservar a universidade, você ia talvez promover, então. Aí tinha um tom de dramaticidade ou de tragédia na análise, que não era mencionado dessa maneira quando era publicamente falado, mas que nos bastidores corriam. Vocês vão preparar uma tragédia. Se vocês continuarem radicais assim, vocês vão preparar uma tragédia, porque o Maluf é capaz de botar uma bomba aqui dentro, entre aspas. É capaz de falar, então não tem mais reitoria, o reitor agora, a partir de agora, é intervenção total, não vai ter mais movimento, que a partir de agora vai ter polícia aí dentro, e se tiver, vai ser tiroteio, como foi no México. E como o pessoal da economia é muito articulado e muito pragmata também, nesse tipo de... eles podem, ou viram pelo em ovo, né, ou era um pouco de neurastenia, assim, ou tiveram alguma sinalização, que é coisa que eu acho, hoje, olhando o passado, os militares fazendo intervenção aqui, bom, mas por que não, né? De repente fizeram tanta besteira no finalzinho da coisa, e aí eles falaram, não, melhor a gente se ocupar disso. Pode ter sido também por imaginação deles isso. O que acontece? A parte final da análise era menos bem sucedida do que a parte inicial. Qual é a estratégia? Preservar a universidade com nomes que nós aprovemos, pelo menos uma parcela significativa de nós aprovemos? Se a resposta for sim, nós não devemos ser contra a nomeação interna de um diretor, a nomeação interna de um reitor que o Maluf aprove, desde que não seja outro aprovado. Se for outro aprovado, é obviamente que você coloca a discussão de novo em pauta radicalização e vem automaticamente. Naquele instante, descobrir um caminho para enfrentar uma ditadura que matava, que torturava, era importante. Ninguém achava que estava enfrentando um inimigo assim, do tipo, você vai dar um piparote, não quero que ela vá embora.
O pessoal encarava, quem tinha mais tradição de luta ainda, encarava que... E alguns diziam assim, meio responsavelmente. Aí era complicado, o lado de lá também perdia por causa disso. No microfone dizia, não interessa, que venham! Aí tudo... Dizia numa assembleia de funcionários da Unicamp, professor, estudante, que vem a ditadura. Isso é uma irresponsabilidade, eu não sabia com quem ele estava falando, efetivamente. Quando a crise começou a ficar muito aguda, o próprio Callinhede, né? O próprio Callinhede percebeu que isso ia levar a uma situação muito difícil, ele propôs o recuo, né? É isso que instado pelo Ulisses e pelo Dilson Funar. Quem estava aqui depois já de ter sido preso 1, 2 vezes, já tinha sido exilado, né? Tinha voltado já em 79, tá certo? Não tinha ficado 10 anos fora do Brasil, ou mais, tá certo? Então, é esse caminho. O que separa, eu faço essa comparação, se puder. Lessa, na direção do Instituto, Pinotti, na direção da universidade, é parecido com o PMDB na eleição falsa, eleição para presidente, e na eleição real, na luta real pelas diretas, e depois, naquela última tentativa de botar um cara nosso, entre aspas, nosso, para ser presidente, que era o Ulisses Guimarães, que foi o Tancredo, que depois virou aquela maluquice do presidente da Arena ser presidente do Brasil numa eleição que o governo perde, certo? Dentro do movimento estudantil, o Jonas, que era da economia, ele não se pronunciava tanto, mas existiam umas 2 pessoas que eram da pós-graduação da economia, que eram mais ligadas, pelo menos era a percepção que a gente tinha, ao Partido Comunista, que nas primeiras discussões falavam assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, a economia da Unicamp incomoda muito o governo militar, porque é a principal referência de uma oposição à política econômica da ditadura. A intervenção, ela consolidou os grupos políticos dentro da universidade. Né? Então, nós viemos num processo de um movimento pela redemocratização, que era um movimento nacional e que tinha uma grande força no estado de São Paulo, né? Por conta principalmente do movimento dos metalúrgicos, né? Do movimento sindical. Os grupos políticos no meio sindical estavam se fortalecendo, a Convergência era um deles. Né? Isso se refletiu na universidade. Né? A intervenção fez com que as unidades, né? Os departamentos que tinham, que congregavam, que reuniam pessoas que tiveram militância política, elas se estruturassem para fazer a disputa interna. Então, por que economia? Porque o DEP foi exatamente isso, porque o DEP ele foi constituído por muita gente que teve militância no movimento estudantil, ficou um tempo exilado, juntos, eram amigos, voltaram para o Brasil, vieram para o DEP, e era natural que eles se organizassem. Era um cara que tinha... Era o Serra, Serra, Paulo Renato, todo esse pessoal, Conceição Tavares, Lessa, todos esses caras ficaram exilados, pô. No Chile e tal. Então, eles tinham um fator de união, né? Que era a ideologia, né? Tem o fato de eles estarem, não sei se todos, mas quase todos eles, ligados ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. Né? Então era natural que eles constituíssem um grupo político. Né? E eles sabiam fazer política. A coisa do Lessa foi um negócio difícil de aprovar aqui dentro do Instituto, porque tinha que partir daqui, se não partisse daqui não ia sair de lugar nenhum. Portanto, foi muito difícil de aprovar aqui dentro, mas foi muito difícil de aprovar no meio da universidade, e até hoje tem gente que não fala mais assim abertamente, mas que diz que foi uma traição ao movimento. Teve outra parte de divergências com a universidade, e é hoje porque é assim, por causa disso, por causa do Lessa, por causa do Pinotti, entendeu? Você entende a universidade um pouco por causa disso também.